Pessoal, meu nome é Luciano, sou coordenador da equipe de suporte e eu estou na Focus há 8 anos e meio. Eu entrei aqui como analista de suporte lá atrás e desde então acompanhei de perto muitas mudanças, tanto nos produtos quanto na forma como a gente se organiza como time. Tive a oportunidade de participar ativamente da estruturação do departamento de suporte, o que foi uma fase muito rica e desafiadora. Além disso, eu me envolvi em projetos internos de outras áreas, o que me ajudou a entender melhor o todo da operação. Hoje, meu principal desafio é manter a equipe de CS em alto nível, com uma cultura forte, voltada para o resultado e para os clientes. E olhando para frente, o objetivo é delegar com mais eficiência, fortalecer lideranças e ampliar a atuação do time dentro da operação como um todo. É muito gratificante ver a trajetória da Fox chegando aos 20 anos e fazer parte dessa história me dá bastante orgulho. Então, antes de entrar na Focus, eu estava numa fase de realmente procurar um empreendimento. Então, eu estava sondando várias ideias. Então, tinha acabado de sair de um período como professor na UFPR, tentei outros projetos que não deram certo, então, mas eu continuo insistindo em que eu queria empreender em algum negócio de software. Estava sondando e aí aconteceu de eu conhecer o Ricardo e a gente ter ideias muito parecidas. A Focus começou oficialmente, o CNPJ começou em 2005, né? Fazendo 20 anos. E eu era praticamente um recém-formado. Me formei no fim de 23. Assim que me formei, comecei a fazer alguns trabalhos de freelancer e até fui contratado em uma empresa por um tempo. Desde sempre eu quis ter empresa. Então, o meu momento de vida era assim, tô formado, achava que tinha aprendido o que tinha que aprender, né? Aquela arrogância do jovem, né? Aquele descuido do jovem, tinha que abrir empresa. Eu já tinha alguns clientes de freelance, no começo fazia o que aparecesse, né? Fazia site, sisteminha de cadastro. E em 2005 surgiu um contrato um pouco maior e aí eu precisava de uma pequena estrutura, né? Precisava de um local, ou pelo menos achava que precisava. E achei que era o momento de abrir o CNPJ. E abri o CNPJ sem saber direito o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria fazer algum software, o que eu sempre fui apaixonado, mas não tinha um foco. Não tinha uma ideia, um produto, não tinha nada. Só abri o CNPJ com talvez nem meia dúzia de clientes pequeninhos com necessidades pontuais. No começo eu tive a brilhante e absurdamente criativa ideia de colocar o meu sobrenome no nome da empresa. Então ela era Acras Desenvolvimento de Sistemas, algo bem inovador, né? Bem disruptivo. Ao longo da história, a gente descobriu que é melhor trabalhar com produto, e quando a gente tomou a decisão de parar de fazer software sob medida e decidiu ter o foco em produtos, na época a gente tinha 2 produtos, o Focus NFE e o Focus Lojas, que era um sistema de gerenciamento de lojas. A gente falou, não, vamos mergulhar tão a fundo nessa ideia de ter apenas os produtos, que a gente vai colocar isso no nome da empresa e no nome dos produtos. Era meio que como uma mensagem para nós mesmos e para o mercado, e que o nosso foco era claro. O primeiro contato com o Ricardo, na verdade, foi com a esposa dele, né? Então, na verdade, quem é minha amiga é a Karina. É até engraçado, né? Porque eu e o Egon, a gente fez a mesma faculdade, a UFPR, Federal do Paraná. Nós dois somos formados em Ciência da Computação na Federal do Paraná, mais ou menos na mesma época, mas a gente frequentou alguns dos mesmos anos na faculdade. E a gente não se conhecia na faculdade. E a Karina, que estudou junto com a gente, depois acabou virando minha esposa, ela era amiga de uns amigos do Ego. E aí, através dela, a gente começou a se encontrar em umas festas. Assim, esse é o Ego, ele tem uma empresa de software, né? O Ego tinha outra empresa de software. E aí a gente começou a bater papo e começou a descobrir que a gente
compartilhava das mesmas dores. E aí a gente começou a conversar sobre o que a gente acreditava que seria uma boa empresa. Não só isso, né? A gente até fez alguns projetos juntos, né? Alguns projetos sob medida para poder ver como que a gente trabalhava junto, né? Até daí a gente realmente ser sócio, né? A gente começou antes trabalhando e experimentando como que era trabalhar um com o outro. A gente não queria mais fazer software sob medida, a gente estava procurando um foco. E por sorte, né, por questões do destino, eu estava um pequeno passo à frente que eu tinha os produtos, mas não tinha o foco ainda nos produtos. E nesse mesmo momento, era um momento bem inicial, os produtos já existiam, mas não tinha muito cliente. Eu estava precisando de alguém para vir para a empresa e me ajudar a dar esse gás nos produtos. E eu estava sozinho e precisava de alguém para tocar isso. E o Egon compartilhava das mesmas dores lá na outra empresa, mas me parece que na outra empresa não tinha essa abertura para seguir esse caminho do produto. E aí a gente tomou café, somado a uns 100 litros de café. Toda semana a gente estava tomando café e conversando o que seria uma empresa ideal, o que seria legal. E o interessante foi que a gente falou de produto, é claro, mas a gente focava muito mais em construir uma empresa que crescesse, que escalasse e que continuasse sendo uma empresa que a gente gostaria de trabalhar, né? Um ambiente bacana de trabalhar, que não fosse uma máquina de moer gente, né? Como dizem por aí, que tem empresas que fazem isso. Então esse foi o nosso norte principal. É claro que tinha a questão de focar no produto, explorar produto, que era um meio de conseguir ter uma empresa tranquila de trabalhar também, e escalável, mas a gente conversou bastante. Nessas conversas a gente definiu praticamente todos os aspectos do que seria uma sociedade, e até que chegou o ponto que a gente falou, vamos começar a tomar café, mas programando, e não só para definir o que vai ser uma empresa, talvez, né? E foi aí que a gente passou a ser sócio, mais ou menos na época em que a gente estava deixando de fazer software sob medida, colocando todo o foco nos produtos e mudando o nome da empresa para Focus. Olha, a estrutura era bem mínima, né? Então, o Ricardo, ele estava num processo de reestruturação da empresa, né? Então, eu peguei a empresa andando. Então, ele estava fechando o escritório. Eu peguei o finzinho do escritório presencial. Então, aí, no fim das contas, acabou ficando só eu e o Ricardo. E aí, a gente decidiu até fechar o escritório depois, porque não valia a pena só ter eu e ele. Então, foi assim, uma estrutura mínima, né? A gente ficou trabalhando em casa por um longo tempo até depois ter o primeiro escritório. No começo a gente realmente se aproxima um pouco pela visão técnica, né? Como nós dois somos programadores, então a gente acaba tendo uma visão muito parecida, mas com o tempo realmente as nossas mentes foram se diferenciando, né? Então o Ricardo, por exemplo, ele tem muito mais traquejo com as pessoas, com clientes, né? Com negócios. Então com o tempo eu fui aprendendo a respeitar ele por essa qualidade, né? E entender que essa qualidade ela é muito preciosa, né? Sem essa qualidade, a empresa não estaria onde está hoje, né? Então, apesar de nós dois sermos do aspecto técnico, né? Eu fui percebendo que o Ricardo, tendo essa habilidade, seria muito mais interessante ele focar nessa habilidade do que eu, por exemplo. Então, começou a ter uma diferenciação entre tarefas, entre eu e o Ricardo. A gente é muito técnico, né? Então, minha amizade com o Egon começou pela parte técnica. Tem um tanto de tequila envolvido, mas isso é outro assunto. A gente conversava bastante sobre a parte técnica, sobre o que se faz pô, eu tenho um sistema assim, mas eu queria um assado, estou trabalhando com nota fiscal eletrônica e o problema do PDV. E ele lidava com umas empresas enormes de engenharia e contava dos desafios que era atender essas grandes corporações. E aí a gente começou a se admirar, né, profissionalmente ali, e a parte técnica e a parte de foco do Egon, né? Justamente o foco. Quando o Egon coloca uma coisa na cabeça de que ele vai aprender, ele aprende, né? E muitas das coisas que a empresa precisava que o Egon aprendesse, ele aprendeu rápido e rapidamente já sabia mais do que eu sobre aquilo. E aí isso foi dando a segurança de ter um sócio, né, CTO, que toca a parte tecnológica da empresa. 13 anos depois, isso só aumentou, né, porque os desafios vão aumentando. Quando os chamados vêm, né, por chamado entenda, não estamos dando conta de processar tanta nota, assim, tem que rever todo o sistema de filas, tem que rever todo o sistema de notificações. Sempre que a empresa chama, o Egon baixa a cabeça, estuda as novas tecnologias, entende o que tem de melhor e
rapidamente traz isso para dentro e bota para funcionar. Então, na verdade, não mudou muito, né? Só intensificou essa confiança de que as coisas vão funcionar. Nem sempre a gente se acerta, né? O que é bom. Às vezes a gente não concorda exatamente nos caminhos, mas a gente tem uma coisa bem legal nas nossas decisões. Primeiro que a gente sempre, quando não concorda com alguma coisa, 99% das vezes, um dos dois larga, cara, eu tenho essa opinião, mas minha opinião não tá forte. A tua parece estar forte, vamos na tua. E a gente segue na ideia do outro e meio dia depois parece que foi a ideia dos dois. Então isso é bem importante para a sociedade. Né? Mas eu acredito que assim, a grande mudança foi realmente a contratação de novas pessoas. De novas pessoas com ideias diferentes, né, com ideias complementares, né, às nossas. E aí a gente conseguir efetivamente organizar a área, né, e ter uma área de operação, ter uma área de projetos, né, conseguir atender o suporte aos clientes. Então, a gente ter hoje uma equipe que consegue lidar com todas essas áreas e de forma autônoma, eu acho que é a grande melhoria da área que a gente teve nesses últimos anos. Para mim é surreal, né? Imaginar que, como eu comentei já, que nesse momento tem 30 e poucas mil empresas emitindo seus documentos fiscais num sistema que a gente começou lá atrás e tudo rodando, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui em horário comercial, tem um time cuidando para que os servidores estejam em pé, tem um suporte dando toda a assistência para os clientes, tem o pessoal de vendas fazendo as vendas. É surreal imaginar que tem tanta gente confiando no nosso serviço e que a gente continua crescendo. Olha, eu vejo que nesse aspecto eu tenho uma visão muito parecida com o Ricardo, de que é possível a gente ter uma empresa que é lucrativa, que tem crescimento, mas que consegue também, ao mesmo tempo, ter uma rotina saudável de trabalho, consegue cuidar das pessoas, as pessoas conseguem trabalhar em horários adequados, né? A gente consegue ser lucrativo sem passar por cima de ninguém. Então, são coisas que normalmente isso não é, a gente pode achar que isso não é possível, mas eu acho que o grande legado da Focus é mostrar que isso é possível e que a gente pode construir empresas dessa forma, né, sem necessariamente depender de investidor externo, com recursos próprios e evoluindo aos poucos, com paciência, né, com perseverança. E eu acho que só de mostrar que isso é possível, eu acho que já é um legado por si só. Olha, eu incluiria ali, né, não só uma mensagem para os parceiros e clientes, mas também para os colaboradores, né, de todo mundo que fez a empresa o que é hoje, né? Então, a gente começou muito com uma energia individual, eu e o Ricardo, mas isso foi se mostrando realmente insuficiente, né? A gente só está com a Focus no nível que é hoje devido a todas as pessoas que ajudaram, né? Essa interdependência entre os clientes, colaboradores, os parceiros, que permitiram que a Focus seja o que é hoje. Então, assim, é um grande agradecimento e um reconhecimento dessa interdependência. Obrigado, agradecer pela confiança, né? A gente tem clientes aqui que estão com a gente há mais de 10 anos, 15 anos, e sempre confiando. Nenhuma empresa acerta sempre. Uma vez eu fui perguntado numa reunião comercial, na época que ainda fazia-se reuniões comerciais presencialmente, numa mesa enorme de um monte de diretor, e um deles fez aquelas perguntas pegadinha, Ricardo, eu vou ter problema com vocês? E eu respondi, vai. Todo mundo, como assim, né? Que tipo de vendedor é esse? Eu falei, vai ter problema, você vai ter problema com qualquer empresa que você contratar. E você tem que me avaliar pela resposta a esses problemas. Então, a gente sabe que nenhuma empresa é perfeita, a gente tenta ao máximo entregar o maior nível de qualidade possível. Então a gente agradece, eu agradeço imensamente todos os clientes que confiam. A gente sabe que nota fiscal é caminho crítico de qualquer sistema e é bastante confiança que vocês depositam em nós, e por isso eu agradeço muito.